quentes, né? Pauta mais quente do dia aí é a retirada da Magnitsky, ou como diria o Eduardo Bolsonaro, a Magninsky. Mas vamos falar de outras coisas aqui antes, vamos deixar o pessoal chegar, se acomodar, sentar na cadeirinha, para que todo mundo tenha a possibilidade de acompanhar com nós os desdobramentos dessa notícia, que é quentinha. É uma notícia que saiu aqui quase coincidentemente com o início da live. Então, daqui a pouco a gente já entra nela, tá bom? A gente pode entrar antes, por exemplo, nesse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, olha só. Um dia depois do Eduardo Bolsonaro xingar todo mundo, as mães dos ministros do STF, do PGR, olha o que acontece. Ele achava que ia dobrar a aposta e o Trump ia falar, pô, pode crer, mano, acho que eu vou ter que ouvir esse moleque aí e vou ter que meter Magnitsky naquele gordola do Flávio Dino, no cabelo de boneca do Luiz Fux, mesmo que ele seja de direita, no Praga da Xuxa, o Cássio Conká, no Terrivelmente Evangélico. Mas não, na verdade, foi tudo o contrário do que ele imaginava. Triste o fim da vida de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Em breve ele vai ter que voltar aqui, quem sabe, para dar um abraço no pai dele e morar junto do pai dele na Papudinha. Talvez o Jair vai para Papudinha logo mais. Eu conheço essa raça. E eu vou falar em bom português para vocês, porque não adianta nada ser moderado nas palavras. Essa raça de filha da puta. É isso que Alexandre de Moraes, Fábio Schor, PGR, Gonê, Flávio Dino, esses outros aí são. Eu só tenho um número de faltas suficiente para a cassação do meu mandato porque o senhor Hugo Mota não reconhece o estado de perseguição que eu sofro. Porque você prefere cerrar fileiras com Alexandre de Moraes, cedendo às ameaças dele, e quando você faz isso, ele sempre vai te ameaçar. Eu não sei porquê, eu não sei qual é essa sanha que as pessoas têm de serem bonequinhas do Alexandre de Moraes. E pela primeira vez, você inaugurou uma nova era, onde líderes partidários não podiam reconhecer que eu, enquanto líder da minoria, pudesse ficar ausente das faltas. Porque tal qual ocorre aí com o Paulinho da Força, vocês provavelmente devem ficar trocando WhatsApp com o Alexandre de Moraes para saber o que ele pensa e só fazer aquilo que ele determina. Isso não é democracia. Isso não é liberdade. Isso daí, mais uma vez, é ser boneca do Alexandre de Moraes, que é o que você, Hugo Mota, e também você, Paulinho da Força, são. Eu conheço essa raça. E eu vou falar em bom português para vocês, porque não adianta nada ser moderado nas palavras. Essa raça de filha da puta. Calejão, isso aqui é um claro exemplo de você delirar, ter mais poder, influência e blindagem do que realmente tem. Porque uma coisa é o Eduardo comprar treta com Alexandre de Moraes e com a esquerda. Natural. Natural. Vindo de bolsonarista, natural. Agora, quando você começa a subir o tom contra o Hugo Mota, que representa os interesses de Eduardo Cunha, de Arthur Lira, começa a subir o tom com pessoas que poderiam eventualmente te dar uma mão, te dar uma ajuda, não parece uma estratégia de gente que está extremamente desesperada e que, no fundo, não sabe, talvez nunca soube fazer política? É o método todo louco à moda caralha. Vamos adotar aqui no vocabulário de neologismos da Galãs Feios. Então, o conceito aí, né, para que se aplica ao Eduardo Bolsonaro, é todo louco à moda caralha. A moda caralha. Ô Helder, cara, eu venho insistindo no canal que o que é triste ver, assim, digamos, observando o ser humano de uma maneira mais ampla. Eu não tô falando do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro eu quero mais é que ele se foda legitimamente. Então, nesse caso, não se aplica. Mas a impossibilidade de aprender com o que você tá fazendo, isso aí é a demonstração mais prática. Porque o cara fala, às vezes meia palavra não adianta. Porra, tá super funcionando para você, Eduardo. Se você hoje é o político mais odiado do Brasil, há um monte de sondagem demonstra isso, quase 70% de rejeição, e se arrebentou o projeto da direita para o ano que vem, de forma que, assim, os caras, estou falando de gente que é mais à direita do que o... Enfim, que você pode imaginar. Criticou ele. E ele parece que, assim, ele continua como quem tá vendo aí, Helder, que tá funcionando pra caralho. Os caras, não, mano, tá dando ruim. Não. Às vezes não adianta. Às vezes não adianta ir na moral, Helder. Os caras, não, mas, cara, peraí, velho, tá dando errado. Você entendeu que tá dando errado? E o maluco entra por um e sai pelo outro, e ele continua metendo marcha como se ele estivesse ganhando de 5-0. Porra,
ótimo que seja uma figura tão estúpida. É tipo, você tá perdendo de 5-0 e metendo carretilha, né? Falando que tá, É não, sentido, né? pô, Tá de tá boas, bom pra cara. caralho. Mas às vezes não dá, não. Às vezes tem que ser assim mesmo, às vezes tem que ser. Não, tá bom, às vezes, mas não é o caso agora, porque você tá só se fudendo. E ele insiste no mesmo processo. Que bom, no limite, Helder, mesmo. Porque se é um cara minimamente, uma figura minimamente mais capaz de aprender com a própria experiência, de tirar um pouco o pé, ser menos arrogante, de reconhecer que não, mano, eu tava errado. Eu tava errado, eu fiz merda, beleza, desculpa aí, vou aprender, vou mais na moral, vou repensar. Não deu certo, Helder. Fudeu o projeto da direita inteira. Esse cara conseguiu em pouquíssimo tempo o que, em condições normais de temperatura e pressão, demora anos, às vezes décadas, que é mudar o funcionamento do paradigma da política social, não é só da política institucional, da política social, que é algo muito mais amplo. Esse aloprado conseguiu fazer isso e continua. Aqui é assim mesmo, nós mete marcha. É, tá bom. Então, vai. Exatamente. Bom, continue, né? Você tá vendo aí que tá dando muito certo e ele já se manifestou a respeito da retirada da Magnitsky, tá? Eduardo lamenta a retirada de sanções contra Moraes. Seguiremos trabalhando. Como assim você vai seguir fazendo algo que você nunca fez? Acho estranho o conceito e a construção dessa frase. O deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo lamentou a retirada do ministro Xandão do STF da Lei de Sanções Global Magnitsky, matéria em atualização aqui, não tem, mas ele disse, seguiremos trabalhando, tá? Essa daqui é a mensagem do Eduardo. E tem mais, olha só, ações de bancos sobem após os Estados Unidos retirar Moraes de Magnitsky. Quem achou que, na verdade, poderia golpear o Brasil à distância e que isso ia refletir positivamente para o campo político dele, está dando com os burros na água. Olha só, dólar em queda a 5,40 no momento, e a gente tem essas notícias aqui após a retirada da Magnitsky do Alexandre de Moraes e da esposa dele, a dona Xandona. Ações de bancos brasileiros negociadas na Bolsa passaram a subir até 2% depois que os Estados Unidos anunciaram a retirada do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da lista de alvos das sanções da lei global Magnitsky. Bolsas reagem positivamente após os Estados Unidos retirarem Moraes da lei global Magnitsky. Depois de quase 5 meses designado como alvo de sanções da lei global, o ministro do STF, do Tesouro do Alexandre de Moraes, deixou a lista da OFAC, do Tesouro dos Estados Unidos, no início da tarde de hoje. Ações de bancos listados na Bolsa passaram a subir. Entre os papéis negociados na B3, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander passaram a apresentar variações positivas de até 2% em movimento liderado pelas ações ordinárias, com direito a voto do Banco do Brasil. Bancos eram pressionados por risco de serem afetados pela lei Magnitsky. Quando o ministro do STF foi incluído na lista pelos Estados Unidos, as sanções impostas pelo governo americano podiam alcançar os bancos que realizassem operações para o Moraes, como transferências de valores. Por isso, havia o risco de que a situação gerasse perda às instituições financeiras. Com a retirada de Moraes da lista de alvos das sanções da lei global Magnitsky, essa fonte de risco sai do radar, segundo analistas do mercado. A alta das ações dos bancos sustenta a variação positiva para o Ibovespa, principal índice de ações da B3, que acelerou a alta para 0,95 a 160 mil pontos e 704, tá? Então, você tem essa decisão já refletindo nos mercados, refletindo na Bolsa de Valores e refletindo, né, nesse grande cassino de apostas que nós temos aí na B3. E eles acreditavam que, na verdade, haveria desdobramentos. Você chegou a acreditar, assim, que haveria desdobramentos para os bancos? Porque naquela época que começou essa história, o pessoal achava que haveria desdobramentos para os bancos, que a gente ia ser desligado do GPS. Você lembra disso? Não, o Brasil vai ser desligado do GPS, já era. Você não vai mais poder usar o Google Maps, o Waze. Sim. Cara, assim, né? Não vou me colocar aqui como especialista nesses assuntos,
A gente vai atrás de conhecer no momento em que o debate está sendo dado, até porque não é um assunto para o nosso dia a dia. A Lei Magnitsky virou um assunto do dia a dia depois da sanção aplicada ao Alexandre de Moraes. GPS não é um negócio que eu falo. GPS para mim é para ir até o ponto Y, ou pedir alguma coisa e ficar acompanhando lá se está chegando, né? Mas, de verdade, assim, intimamente, e aqui na live, eu nunca acreditei, cara. Nunca acreditei que chegaria a tanto. Até porque as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, elas podem ter sido abaladas em dado momento, mas elas nunca ruíram, nunca foram relações em que o Brasil estava de alguma maneira ameaçado a esse ponto. E fora que você não pode, né, assim, pelo menos do meu ponto de vista, e levando em consideração as relações diplomáticas, estender essas punições para corporações da magnitude de um Banco do Brasil, um Santander, um Itaú Unibanco. Achava muito, muito, muito difícil mesmo desde o início. Uhum. Não, essa questão mais aloprada do GPS, de que vai parar de funcionar a internet, esse tipo de coisa, evidentemente não. Mas eu devo te confessar, Helder, que quando saiu... Porque, veja, eu vinha conversando com muita gente, especialistas no tema, gente que é doutor e tal. E, cara, era uma opinião quase que, assim, determinada, que, não, esse cara não vai. Ele não vai utilizar um mecanismo dessa ordem, não vai comprometer toda a pauta exportadora brasileira por causa de um golpista que está tendo que enfrentar a justiça do seu próprio país. Então ninguém acreditava, velho. É muito difícil, tipo, e veio. Então eu te confesso que quando isso veio, aí eu já não sabia mais. Eu falei, bom, caralho, o cara vai pautar em 50... É verdade que estava pautando diversos outros países do mundo também e tal, mas aquilo, para mim, em termos de relações internacionais, foi uma surpresa. Eu falei, porra, realmente não esperava. E isso abriu a janela para uma série de coisas que eu não sabia qual seria o limite. Esse tipo de coisa, de internet, de GPS, coisas mais abrangentes, com certeza não. Mas eu também não esperava que a coisa tomaria o rumo que tomou com essa retirada de sanção já no curto prazo. Eu achei que a coisa iria evoluir, mas talvez seria necessário mais negociação, seria mais diálogo e o caralho, e acabou avançando rápido. Agora, isso também, Helder, é importante. Eu estava tendo essa conversa com o Jamil Chad hoje no N1. É importante manter a guarda alta, tá? Porque pro ano que vem, seguramente o Trump vai retomar, vai voltar à carga, vai tentar desestabilizar nosso pleito presidencial. Então, isso não significa absolutamente nada, haja visto o que está acontecendo na Venezuela e a ameaça que o Trump fez para o Gustavo Petro hoje, entendeu? Então, assim, é uma época complicadíssima nesse sentido aí de imperialismo estadunidense agindo na América do Sul, cara. Não, eu tenho que concordar, mas eu acredito que o Lula é muito diferente do Gustavo e do Nicolás Maduro, assim. E o Brasil é um país que se coloca internacionalmente de forma muito diferente, até mesmo atuando com o papel de imperialismo local. Tá? Então, acredito que não é a mesma coisa. Dentro da comparação, tem muita gente que gosta de chamar o Lula de anão diplomático. Cara, se o Lula é anão diplomático, o que é o Gustavo Petro? O que é o Nicolás Maduro dentro dessa história? O Lula é um gigante diplomático. Goste dele. Mano, falar isso do Lula é que nem pegar, sei lá, o Neymar, um cara que você não gosta. Tá? Eu não gosto. Falar que ele não joga nada, né? Nunca jogou, no auge, isso, não tô falando agora. Mas o Neymar no auge, aqueles sprint cabulosos, drible genial. Porra, como o cara não joga nada, velho? Você pode criticar qualquer outra coisa, mas o cara joga futebol, velho. É a mesma coisa, entendeu? Então, não dá, mas... Lili UK 4KJ, boa tarde, galãs. Calejão, eu ri muito com você imitando o Flávio ligando pro Renan. Nem sabia que você tinha meu número. Cala a boca. Beijo, Lili. Molina Gabriel. De férias no Brasil, Chibiras. Manda um beijo pra minha mãe, que assiste a vocês todos os dias. Maria Dolores. Um beijo, Maria Dolores. Um beijo também pro Gabriel Molina. Muito obrigado.
de Carcaça. Se a retirada da lei fosse atitude de algum órgão brasileiro, o Eduardo Figueiredo e o Alan estariam xingando muito em algum vídeo. Quero ver eles fazerem isso com o Trump. Vai lá, faz um vídeo xingando muito o Trump. Ah, mas vamos mostrar aqui. Ele já falou, ele meteu a nota oficial enquanto a gente estava falando, Calejão. Uma nota que é uma aceitação de derrota, assim, nunca antes vistas. Tá? E ele vai por esse lado mesmo. De falar, não, espero que o Trump tenha acertado, porque ele não tem, né, assim, de verdade, ele não tem coragem de peitar o Trump num momento como esse. Vamos ler aqui essa nota que é muito derrotismo, olha só. Declaração pública. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo dos Estados Unidos. Somos gratos pelo apoio demonstrado pelo presidente Trump ao longo deste processo e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que afeta o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, apesar da janela de oportunidade que lhe apresentou, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o apoio insuficiente às iniciativas realizadas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos, sinceramente, que a decisão do presidente Trump seja bem-sucedida na defesa dos interesses estratégicos do povo americano, como é seu dever, ou seja, está preocupado com o povo americano. Quanto a nós, continuaremos trabalhando com firmeza e determinação para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, pelo tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Os caras estão assinando nota de esclarecimento em conjunto. Essa aqui eu nunca tinha visto, velho. É tipo, é uma dupla, é uma sociedade, o que é isso? Sociedade canalhas, né? E você vê que para ele, primeiro que assim, não sei se foi o Eduardo, isso aí tem mais cara do Paulo Figueiredo, isso aí, talvez usou inteligência artificial ali. Esse puta texto blasé, que não quer dizer bosta nenhuma, no limite, você pode imaginar que figuras arrogantes, canalhas, que seguem a cartilha do trumpismo de jamais reconhecer a derrota. Não importa, você está falando de gente que, porra, Helder, você tá todo fudido e você continua cantando de galo. Você continua dizendo que não, comigo ninguém pode, e é assim mesmo. Os caras meterem isso aí, meu irmão, nossa, é que o negócio chegou num ponto ali que, assim, sabe quando você afunda na cadeira? Você chega a notícia, tá assim, nós dois aqui, você fala, nossa, perdemos tudo. O que foi? Perdemos tudo, Helder. Os caras perderam tudo. O que esses malucos fizeram é o seguinte, Helder. Os caras pegaram tudo que eles tinham, jogaram na roleta 7, no número 7, e o bagulho deu 12. Fudeu. Deu 13 nesse caso aí do Lula. Então, os caras perderam tudo, pai. Perderam tudo, não sobrou nada, velho. Puta que pariu. Então, exatamente, né? E apostaram muita grana, né? Muita grana. Apostaram mandato, apostaram alto, negócios, velho. alto demais. Nossa. E aí eles tratam, né? Como diz o Emerson aqui, a prisão do vagabundo do Bolsonaro como uma questão de libertação do país. Meu amigo, não é bem assim que funciona. E, aliás, eles estão muito enganados, Calejão, de achar que há um abalo, tá? Um abalo sistemático em todo o território nacional sobre essa prisão do Bolsonaro. Ninguém tá ligando, não, mano. Isso aqui não tá sendo comentado em padaria, tá? Porque outros casos, quando aconteciam, até a prisão do Lula mesmo a gente pode usar de exemplo aqui. Você ouvia comentários na padaria, no bar, nas ruas, de gente contrária ou de gente favorável. Do Bolsonaro eu não ouvi, não peguei. Tudo bem, eu tô dando um exemplo aqui anedótico, mas não é algo que está sendo comentado, não é algo que está sendo debatido, tanto que não leva ninguém às ruas, tá? O grande termômetro são as ruas. Não tá levando ninguém às ruas. Em Brasília, 120 pessoas. Calejão, você esteve em alguns dos encontros da Galãs Feios no Front e você também já realizou noites de autógrafos dos seus livros. Quantas pessoas a gente arrastou nesses lugares? 400, 500 pessoas? Mais, 500 pessoas, A gente não é ninguém, tá? A gente não é ex-presidente, velho. Você sabe a diferença, né? A grande diferença, a gente não é ex-presidente.
e o cara mete 120 pessoas na rua, então é um negócio que, na visão do Eduardo aí, vamos libertar nosso Brasil, coisa e tal, não é isso que as pessoas estão pensando. Elas podem até não ter gostado, elas podem continuar sendo bolsonaristas, mas não é isso que o pessoal tá pensando não, cara. Não há essa comoção pública. Não, zero. E eles sabem disso. Eles sabem que complicou. E o Trump teve uma fala que foi muito boa, acho que faz uma semana, no qual ele fala, eu coloquei tarifas, e aí dá para ver que ele reorganiza o raciocínio na hora, assim, diz, certas coisas que aconteceram, e não fala nada. Aí você já vê que, puta, isso é um sinal muito ruim para eles. Porque o Trump meteu basicamente as paradas aí, Helder. Sabe quando você me pergunta, tipo, eu falo, umas paradas, eu não quero falar. Você já percebeu que ele não queria falar o nome, que não queria especificar o porquê que tinha aplicado o Magnitsky e tal. Então, no limite, veja, qual que é o saldo, mano? E isso é que é de fuder, o Helder. Qual que é o saldo final para esses caras? Eles não levaram o que eles queriam e, de troco, eles comprometeram seriamente todo o... Cadê? O maluco foi de arrasta? Fui eu de arrasta nessa porra, não? Vocês estão me ouvindo? Meus bebê. Fala aí comigo, chat, se vocês estão me ouvindo, até o Helder tentar se reconectar aqui. O Helder caiu, né? Tá, e vocês estão me ouvindo, né? Ih, caralho! Então fala aí, o que vocês querem falar? Quer continuar falando de análise geopolítica ou quer falar merda? Esse caso do Bananinha aí, para resumir com vocês. Mano, não sobrou nada, né? Porque no limite, além de tudo, ele comprometeu o projeto político da direita para o ano que vem, caso a coisa continue como ela está. Ofereceu, assim, o camisa 10 do Lula, cracaço, saiu sem nada. Então, você pode imaginar que, para um cara como esse, admitir alguma coisa de que puta, deu ruim. É porque deu muito ruim, tá? Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.